terceiro e último bloco deste que é nosso antepenúltimo encontro. Tá bom? Nós estamos já na 11ª conversa que a gente está tendo sobre unidade em Cristo. Estamos falando de forma especial nessa semana sobre unidade na adoração, entendendo que existe uma maneira verdadeira de adorar, existe uma falsa adoração, as motivações são importantes na adoração e é importante, como a gente tem visto aqui, a adoração em comunidade, que seja uma experiência compartilhada, que não seja apenas eu sou um verdadeiro adorador, mas que você se conecte com outros verdadeiros adoradores, partindo da ideia que eles são verdadeiros também, né? A gente não precisa ficar julgando a adoração do outro, né? Olhando para o trás, isso aí está adorando errado. Algumas coisas são mais evidentes, como o pastor Bruno falou, mas algumas outras nem tanto, e a gente tem que entender que faz parte da adoração também, respeitar, às vezes, aquilo que a gente não conhece muito. Nós vamos assistir um vídeo agora, e depois do vídeo a gente encerra a nossa conversa aqui, tá bom? Assiste o vídeo. Após o Pentecostes, os cristãos se uniram ainda mais. Sentiram a necessidade de passar tempo juntos, em comunhão, estudo, oração e gratidão a Deus pela salvação em Cristo. Era uma atmosfera de intensa adoração. Adoração que transforma o coração e a mente, nos faz mais semelhantes ao Altíssimo e nos prepara para o serviço. Muito se fala de adoração no meio cristão, mas pouco se sabe o que realmente é. Adoração não é uma liturgia ou como ela é realizada. Em sua essência, adorar é dar glórias e honra a Deus pelo simples fato dele merecer. É uma resposta de fé, gratidão com temor e reverência por nos criar e nos salvar. Somos duas vezes de Deus. Por isso devemos louvor, reverência, amor e obediência. Esses são os sentimentos que devem emanar do nosso coração ao nos reunirmos para adorar, e o plano da salvação de Cristo deve ser o centro dessa adoração. Mas desde os primórdios o inimigo tenta usurpar a prerrogativa de Deus de ser o único digno de toda honra e louvor, digno de nossa adoração. Com arrogância e orgulho, ele usa diversos meios para dirigir a adoração para si, porque desde que o pecado surgiu em seu coração, ele almeja ser como Deus. Assim, esse falso sistema de adoração persegue aqueles que declaram sua fé somente ao Senhor. E nos últimos tempos, como no passado, essa perseguição também se acentuará, inclusive com perigos de morte. A mensagem de adoração está estampada nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e é o centro da mensagem que antecede a vinda de Jesus. Enfatiza que a adoração será o ponto decisivo e nos conclama a temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma referência à criação que tem em seu fim o descanso e a santificação do sábado como memorial de adoração ao Pai. É impossível ter relacionamento sem conhecer. Por isso, a adoração tem como centro o estudo diligente da Palavra de Deus. Elas são a verdade e o fundamento do Evangelho ao mundo. E como temos sido negligentes, uma geração preguiçosa de cristãos que se sentam nos bancos das igrejas e nas mídias e aceitam o que é dito sem antes estudar, sem se aprofundar. Tantas verdades, tanto conhecimento desperdiçado. Corremos atrás do mundo e esquecemos do que mais importa. Nos últimos dias, somente a palavra poderá nos guiar nas provações. Essa sede de conhecimento e comunhão era uma realidade na igreja primitiva. Eles estavam sempre juntos em estudo, oração e também no partir do pão. Como é bom esse relacionamento de amor. Que possamos em todos os momentos de tristeza e de alegria, como as refeições, dar graças ao Senhor pelo pão e ainda orar e perseverar unânimes em oração e adoração. Que a paz seja convosco. Estamos de volta. Depois do vídeo, sempre fica a nossa gratidão ao pessoal do Ponto de Referência. Muito obrigado por sumarizar esses pontos importantes do nosso estudo dessa semana. E a gente tem agora a música de Joyce Carnassale. Qual que você vai cantar? O título original dela é Vida e Louvor. Ela foi com outro nome para o CD, chamado A Força da Vida, mas o nome original dela é Vida e Louvor, e termina todo esse conceito de adoração, que é a nossa resposta. A nossa vida é uma constante resposta de gratidão, e isso é adoração. Seguir suas leis.
Sua vida será de esperança e de amor poderoso será em Jesus, o Salvador. Louvar ao Senhor é a força da vida, cumprir seu querer é a nossa canção, ouvir sua voz é sabedoria, andar em sua luz é adoração. Deus ergue o humilde e o faz prosperar, dá força ao cansado que sonha em crescer. A sua justiça nos leva a cantar. Louvai ao Senhor, Ele é grande em poder. Louvar ao Senhor é a força da vida, cumprir seu querer é a nossa canção, ouvir sua voz é sabedoria, andar em sua luz é adoração. As obras de Deus são de paz e verdade, sua graça é fiel, Ele é Salvador. Viver no Senhor é felicidade, a Deus seja a glória e o louvor. Louvar ao Senhor é a força da vida, cumprir seu querer é a nossa canção, ouvir sua voz é sabedoria, andar em sua luz é adoração, ouvir sua voz é sabedoria, andar em sua luz é adoração, é adoração. Que lindo, que bom ouvir vocês. E fica muito essa ideia, né, de andar com Deus, andar na luz de Deus. E o andar dá muito essa ideia de que é a vida, né? Não é passar por sua luz que é adoração, é andar na luz, não é ter encontros com Ele esparsos. E a gente falou, saímos do outro bloco falando um pouquinho sobre essa questão da Bíblia, do reunir-se em torno da Bíblia para estudar. O professor Bruno deu alguns exemplos também de algumas maneiras de como a gente pode fazer isso, de como a gente pode viver. Eu não sei se mais algum de vocês tem alguma experiência no construir uma relação com a palavra que possa ajudar quem está em casa a pensar, então eu posso fazer isso também, eu posso começar por esse caminho. Alguém tem vivido alguma experiência no construir uma relação com a palavra que ajude quem está em casa? Eu dito assim, a gente adora a Deus, isso quer dizer que Deus é prioridade na nossa vida, né? Ele ocupa o trono do nosso viver, né? Como diz uma música. Ou seja, então Deus deve ser o primeiro que eu devo buscar no meu dia. Eu tenho que começar o dia já buscando as coisas de Deus, buscando a Deus em oração, estudando sua palavra, entendendo o que Ele quer para a minha vida,
porque Ele é a prioridade, porque é Ele quem eu adoro. Então, se eu deixar Deus lá, não quer dizer que eu não devo fazer isso no restante do dia, ao longo do dia. Claro que devo também, se eu não tenho um horário apropriado nos primeiros momentos, mas se Ele é a minha prioridade, então tem que ser prioridade. Né? Não existe prioridades, né? Prioridade existe uma só, senão não faria sentido prioridades, né? Então a prioridade nossa é Deus, então Ele vai ser a primeira coisa no meu dia a quem eu vou buscar. Eu tive uma experiência muito legal esse ano, porque eu comecei a morar em um lugar diferente, e daí eu e meus amigos saíamos do culto no sábado de manhã e íamos almoçar juntos. E foram os momentos mais reflexivos sobre a palavra que eu já tive em um grupo pequeno, assim. Porque você partilhar uma refeição com as pessoas, num momento intimista, assim, é muito gostoso. Você consegue aprender mais e se relacionar também. Então, você cria vínculos verticais, né, com Deus, e horizontais. Transforma o momento da refeição em um momento também de falar sobre a palavra. Exatamente, né? Alimento espiritual. Eu gosto de pensar que a Bíblia ela é cheia de biografias, né? A gente às vezes coloca os personagens bíblicos como pessoas muito inatingíveis assim nos seus modos de vida, mas todos eles dormiam, respiravam, caminhavam, tinham atividades também. Então, erravam. É muito gostoso você pensar que são alvos que posso ter como exemplos e como admiradora que sou para eu chegar onde chegaram, porque muitos deles ali desenvolveram a sua intimidade com Deus, a sua adoração em meio às lutas. Então, não são mitos. São pessoas como eu, e eu amo ler biografias em geral. Então, nada melhor do que estudar a biografia dessas pessoas reais da Bíblia para lembrar quem eu sou e como eu posso estar, aonde eu posso chegar, porque o Deus foi o mesmo deles e é o mesmo meu Deus também. Muito legal. Para mim foi essencial, e eu gosto muito, eu sou muito fã de encontros para falar sobre Bíblia, para falar sobre suas próprias experiências e reveladas na Bíblia. Mas meus momentos mais profundos com Deus, nesses últimos anos, foi em solitude. Foi quando eu estava sozinha, apenas com a palavra e com Deus. E quando eu conversei com Ele, como um amigo. E quando eu me abri para confessar a Ele todas as coisas que eu estava sentindo. A Bíblia é muito boa, como a Joyce falou, porque ela apresenta vários exemplos de pessoas que eram normais com a gente. E que se a gente parar para analisar, a gente tem muito deles. Mas eu gosto do jeito que Ele fala, Ele responde às nossas dificuldades. Porque Ele é muito pessoal. Deus ele é muito pessoal com a gente. Então, os meus melhores momentos foi quando eu fui até Ele como um amigo e falei, Deus, eu estou sofrendo por isso. E daí, naquele minuto, eu ia na palavra e achava uma situação parecida com a minha, e Deus falava especificamente para mim. Então, aquela história tinha uma resposta de Deus para aquela história. Mas, no momento, Ele estava falando especificamente para mim, me quebrantando ali, e dizendo que Ele estava comigo o tempo todo, e que as coisas passarão. E é legal falar disso, porque é nesse momento de solitude com a palavra que a gente também consegue ganhar subsídio para esses encontros, né? Aí quando eu vou encontrar com as pessoas, eu tenho da palavra para falar porque eu tive encontros com Deus, ou seja, eu adorei sozinha, eu tenho como adorar também junto. Além da Bíblia, aparece também na vida da igreja que a oração, você falou a respeito de oração, né? De falar com Deus, que também a oração faz parte dessa vida. Também, da mesma maneira, a gente tem nossa vida de oração, pessoal. Qual é a diferença e o que tem de especial nessa oração compartilhada, nessa oração em comunidade? O que deve ser marcante nessa experiência de orar em comunidade? Cara, tem uma coisa que tem marcado muito o ministério nas nossas últimas viagens. Quando a gente vai orar justamente com a comunidade. Primeiro, o que mudou muito é a gente chegar até eles com o espírito de unidade. E por isso que é tão importante. A gente descer do palco e descer do púlpito da igreja e chegar na igreja e falar, gente, como comunidade, vamos assumir que a gente tem problemas. Vamos assumir que a gente está no mesmo patamar aqui. Porque a gente tem problemas, e eu sei que vocês têm problemas, mas todos nós temos um Deus que Ele é agregador. E daí esse espírito de unidade faz com que a gente peça em comum, pelas nossas dificuldades em comum, sabe? E eu sinto, quando a gente termina de cantar e vai orar, que o Espírito se move muito quando a gente se abraça, quando a gente tem convicção de que o Espírito está ali, e quando a gente
pede perdão em comunidade, sabe? Porque eu sinto que a gente é uma família e aí Deus pode chegar a gente como família e dizer, eu perdoo vocês, sabe? Muito bem. O que mais que a gente pode aprender da oração em comunidade? Como casado, eu vejo isso como essencial para dar liga ao relacionamento. Você orar junto. Eu posso orar por ela por mim, mas a gente tem que orar juntos. Não é místico, mas é uma coisa sobrenatural isso aí. Você orar junto, algo acontece que liga as pessoas umas às outras. Porque a oração é um conceito de oração. Oração não é para mudar a Deus, é para mudar o ser humano. É para preparar o ser humano para o que Deus quer. Então Deus vai atuando, Deus vai falando. A gente fala com Deus e Deus fala também. E quando eu faço isso em grupo, Deus está falando com todos, comunicando com todos e todos com Deus. E todos entre si de alguma maneira. É uma coisa muito poderosa. E eu acho que quando você fala sobre isso, pegando também um pouquinho do que a Agatha falou sobre compartilhar as coisas em comum, a oração em comunidade também ajuda a gente a ter empatia, né? Porque quando eu oro pelo outro, eu sou convidado a me colocar no lugar, né? Então a oração também é uma maneira e um caminho de prática de empatia e de alimentar essa empatia também. A gente está falando de adoração e eu queria agora fazer uma pergunta pessoal para vocês, inclusive para você, Joyce. Adoração é adorar a Deus por quem Ele é. Então eu queria que vocês, em pouquíssimas palavras, e fica aí o frisar no quíssimas, mas em pouquíssimas palavras você falasse o seguinte: nesse momento da vida que você está, qual o aspecto de quem Deus é que mais lhe chama a atenção hoje, que mais fala ao seu coração? Começando por você, Tamires, que está aqui do meu lado direito. Deus é criador. Desde o início, Ele faz tudo. Ele faz tudo por nós. Ele tem um poder artístico imenso e um amor imenso. Eu acho que essas coisas em conjunto falam muito ao meu coração no momento, porque é tão difícil às vezes viver num mundo que parece tão feio, tão com falta de empatia, com falta de amor. Saber que Ele é amor. Exatamente. Saber que Ele é amor e que Ele é criador, está no controle das coisas, me conforta bastante. Você, Gustavo? Um dos muitos motivos que a gente deve adorar a Deus é porque Ele é o Criador, né? Mas é um sentido muito amplo, né? A gente meio que distancia Deus quando a gente pensa só nisso, né? Criou todo o universo, todo o planeta, todo mundo. Mas eu não quero me referir nesse sentido, eu quero falar no sentido pessoal mesmo, na esfera pessoal. Vocês já pararam para pensar que a gente podia não existir? Eu poderia simplesmente não existir, mas Deus escolheu fazer eu existir, escolheu me criar. Sim. Então eu adoro por isso, por ser criador. Só quero, desculpa, Thiago, eu vou me alongar um pouquinho aqui. Eu quero dizer o seguinte: quando a gente adora Deus por Ele ser criador, não tem como a gente maltratar a sua criação e destruir a sua criação. Né? A gente tem que cuidar do meio ambiente, da natureza, dos animais, mas principalmente das pessoas, dos seres humanos. Porque as pessoas foram a melhor coisa que Deus criou. E quando a gente cuida das pessoas, a gente está adorando a Deus. Quando a gente ama as pessoas, a gente está adorando a Deus. Porque as pessoas são sua criação. Pastor Bruno, você tem 2 palavras. Você hoje adora a Deus por quê? Hoje, no momento da vida que você está? Como pastor, porque Ele é um pastor. Muito melhor, mas muito melhor do que eu sou. Amém. Você, Agatha? Continuando com a figura do pastor. Eu estou adorando a Deus e ultimamente Ele se manifesta através de mim e comigo, ungindo a minha cabeça com óleo. E Ele está despertando todos os problemas que tem aqui, dizendo: ei, volta, eu sou seu paizinho e vai dar tudo certo. Legal. Joyce? Uma palavra: Ele é presente. Presente. A gente adora a Deus por quem Ele é. Não é por aquilo que Ele faz para nós. Não é pelas coisas que eu posso obter dEle. É por quem Ele é. Ele é Criador, Ele é esse Deus que é amor, Ele se define dessa maneira. Ele é o Criador não de todas as coisas, mas Ele é Criador pessoal, Ele é Criador das pessoas que estão comigo. Ele é pastor, é o pastor que cuida, que dirige. Pastor também é esse Deus que é pai, próximo, né, de cuidado. E aí vem a ideia, né, do Deus presente. A Bíblia nos chama para viver a adoração como esse modo de vida em que eu entendo quem eu sou, o meu tamanho, entendo quem Deus é e entendo que Ele cruzou essa ponte de distância que existia para chegar até nós. A adoração é a minha resposta a esse Deus que é soberano e criou todas as coisas, mas que chega até perto de mim para dizer que eu sou amado, que eu sou precioso para Ele. Quando a gente adora em comunidade, a gente reforça essa ideia e a gente troca essas experiências, porque aquilo que está falando no meu coração sobre Deus não é o mesmo que está falando no coração do pastor Bruno. Aí ele falou sobre Deus ser pastor, Jorge falou sobre Deus ser presente. E essas ideias ajudam a pensar: Ele não é só pastor e o pastor Bruno, Ele é meu. Ele não é só criador pessoal do Gustavo, Ele é meu. E a gente vai
pegando todas essas visões que Deus, das revelações de Deus, e a gente vai percebendo que tudo isso cabe na vida da gente. E o quadro de quem Deus é vai ficando mais rico à medida que eu percebo quem Ele é na vida do outro. A adoração em comunidade é olhar para o outro e ver como o outro está olhando para Deus e pensar o seguinte: eu posso olhar para Deus dessa maneira também, e eu posso partilhar da minha visão com Ele. Que as nossas visões de Deus sejam enriquecidas pela nossa adoração em unidade. Que Deus te abençoe e a gente volta semana que vem com o Código Aberto.